Então, voltando. Então, esse período agora, ó, as inscrições vão ocorrer, tá? Até o dia 18/7, tá? Até o dia 18/7 que vão ser as inscrições. Então, logo interferiu aqui no período da prova teórica, tá? Que é da primeira etapa. Essa prova teórica, ela está sendo dividida, tá? Vai ser dividida em duas fases, tá? Então, vai ser online, essa prova teórica, que eles dizem que é de fácil e médio, tá? É o nível das provas, vai ser de fácil a médio. Então, o período da prova teórica vai ser de 9/8 a 13/8, tá? Então, foi mudada essa data. A divulgação do gabarito do resultado da prova teórica, que é essa daqui, vai ser duas fases. Tem a primeira fase, tá? E a segunda fase vai ser de resultado das equipes que conseguiram avançar da primeira fase. Vai ser no dia 18/8, o resultado. Aí depois tem os recursos, né? Tem o resultado do recurso. E vai ter depois o período da prova teórica, tá? Que é a segunda fase. Esta aqui é a primeira, essa daqui é a segunda. A segunda fase é o grau difícil, tá? Vai ser mais complexas as questões. Então, vai ser do dia 20. Né? Aí, quem avançar, lembrando, tá? Se vocês já viram o regulamento, tá? Eu vou mostrar para vocês. Tanto essa primeira fase aqui, ó, esse primeiro período de prova, tanto a primeira etapa quanto a segunda etapa, as duas fases, vai ser de classificação, tá? Então, só vai avançar para a outra etapa quem for classificado, tá? Tanto nessa daqui quanto nesta, tá? Então, as equipes que conseguirem se classificar, aí sim elas vão para a outra etapa. Aí vem a divulgação, né, do resultado. Oi. Uma pergunta, qual é a pontuação para poder passar? Eu ainda tenho que ver lá no regulamento, tá? Então, é de acordo com o número de acertos das provas, tá? Então, essa daqui, com essa daqui, tá? É de objetiva, tá? Aí vai ter lá a nota de corte, e as equipes que conseguirem passar dessa nota de corte, aí sim que vão para essa outra etapa aqui, tá? Tem tudo lá explicando no regulamento. Então, vem o resultado, é a fase de recursos, né? Aí vem a divulgação da prova prática, tá? A prova prática, tá? Que todas as fases, todas as etapas são constituídas de duas fases. Essa primeira etapa é constituída da fase 1, da fase 2. A segunda etapa é constituída da prova prática 1. Tá? A prova prática vai ser dia 20/9/2021. Tá? Então, essa prova prática, tá? É para fazer. Eu já vi os vídeos, tá? Eu vou mostrar lá a página para vocês olharem os vídeos. Geralmente, tá? Nas provas anteriores, foi para produzir, tá? Algum instrumento cartográfico. Tá? Que instrumentos são esses, tá? Pode ser uma bússola, tá? Pode ser um quadrante, tá? Então, é algum instrumento cartográfico, de acordo com as provas anteriores, tá? Da OBRAC anterior, das OBRACs anteriores. Então, lá na página tem os vídeos, tá? Das equipes e como eles fizeram esses instrumentos, tá? Cartográficos, tá? Mas, por exemplo, se a gente conseguir avançar da primeira etapa para a segunda etapa, tá? Então, vocês vão ter, tá, a orientação de como fazer esses instrumentos, tá? Tudo bonitinho, através dos vídeos, tá? Para a gente poder conseguir o material e fazer tudo certinho, tá? Geralmente, tá? Como é a distância? Como vai ser a distância? Essa prova prática. Na hora que for fazer o instrumento cartográfico, tá? Vai ter que gravar os vídeos, tá? De passo a passo, de como foi feito esse instrumento cartográfico. Tá? Aí na data, tá? Nessa data aqui, a gente envia o vídeo de acordo com as normas que eles estão pedindo lá, tá? As normas dessa daqui ainda não saiu. Geralmente eles divulgam, tá? Anteriormente, tá? Qual é o instrumento que a equipe vai construir.
Aí vai ser no dia 20/9/2021. Aí tem um período de envio desse vídeo, tá? Dessa prova prática 1, que vai ser de 21/9 a 16/10. Se vocês forem observar aqui nesse cronograma, tem um tempo de cada coisa que a gente vai realizar. Então, depois vem a divulgação dos resultados, que vai ser dia 3/11/2021. Divulgação da atividade da prova prática 2. Tá? Prova prática 2 vai ser 8/11/2021. Essa divulgação da atividade. Qual vai ser a atividade que a equipe vai fazer? Depois tem um período de envio da prática 2, que vai ser do 9/11/2021 a 4/12/2021. Por isso que lá no formulário eu perguntei, né, se vocês tinham, tá? Facilidade de fazer vídeos, alguma coisa, mas isso não é muito difícil de se fazer, tá? Então, cada etapa dessa daqui, a gente vai precisar fazer um vídeo, tá? Fazendo esses instrumentos, e nós vamos enviar. Logo depois, vem a divulgação do resultado da prova prática 2, tá? Que é essa daqui, classificação para a etapa final. Então, no dia 20/12/2021, lá em dezembro, e vai sair o resultado da etapa final. Depois vem um período de confirmação da participação da equipe na etapa final, tá? Que de acordo com esse cronograma aqui, vai ser presencial, mas isso se for possível realizar essa etapa presencial, que no caso aqui está a data de 28/12/2021. Essa questão aqui de ser presencial ou online, tá? Pode mudar. Aí lá uma observação, tá? Que devido à pandemia, pode ser que mude de presencial para online, ou seja adiado. Depois vem o envio de comprovação de matrícula, tá? Quando as equipes, tá? Por exemplo, a gente conseguir chegar aqui nessa etapa final, que a gente vai precisar, por exemplo, de acordo com esse cronograma, viajar lá para o Rio de Janeiro, para fazer essa última etapa presencial, a gente vai precisar comprovar, tá? Comprovação de matrícula escolar, tá? De vocês. No caso, a minha comprovação como professora da instituição, tá? E se outra pessoa for com a gente, tá? No caso, pode ser um professor ou um gestor, tem que enviar essa documentação, tá? Aí entra a documentação da escola, aí permissão dos pais de vocês, os responsáveis, tá? Então, essa final aqui é presencial. E vínculo do professor responsável, que no caso sou eu. Eu que sou a técnica da equipe, eu sou a professora de geografia, tá? Então, pode ser que essa etapa aqui, a etapa final, a gente tenha que viajar, certo? Então, vai ser do dia 20/12 a 28/12/2021, tá? Aí tem aqui a viagem das equipes, tá? Que é no dia 6/2/2021. Aí aqui, ó, tem uma notinha. Deixa eu só abrir mais. Aumentar mais aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui tem uma nota. A etapa final poderá ser modificada em data ou formato em função, tá, das condições sanitárias do país, em virtude da pandemia. Então, este cronograma aqui, ele pode ser alterado, tá? Caso seja necessário. Então, pode haver uma alteração aqui nesta etapa, tá? Creio eu, tá? Pelo andar, tá? Da vacinação, tá? Nos estados, tá bom? E como está sendo a pandemia aqui no Brasil, creio eu que esta etapa não vai ser presencial, não vai ser possível, tá? Lá a região sudeste está avançando bastante nas vacinações, mas o nosso estado não, tá? Então, a gente tem que ver tudo isso, tá? Então, esse aqui é o cronograma, tá? A primeira, a gente tem que se preparar, primeiramente, tá? Para a primeira fase, tá? As duas provas, tá? Teórica. Que é esta aqui e esta aqui, tá bom? Deixa eu parar aqui. Então, esse é o calendário, tá bom?
Acerca dessas etapas, desses calendários, vocês têm alguma dúvida? Vocês estão cientes das etapas, tudinho direitinho? Então, agora eu vou colocar para vocês a página do evento. Lá, vocês têm como entrarem lá nessa página. Está aparecendo para vocês a página Olimpíada Brasileira Cartografia, OBRAC? Não. Sim? Para mim tá, professora. Ah, tá bom. Então, aqui é a página do evento. Quem é que está organizando esse evento? A Universidade Federal Fluminense. A outra coisa, quando, por exemplo, se a equipe, tá? Equipe, qualquer escola, tanto estadual quanto particular, conseguir seguir, tá? E chegar a essa etapa final aqui, tá? Essa universidade, tá? A organização do evento que vai ser responsável, tá? Pela nossa presença lá nessa etapa final, tá bom? Nessa prova prática, tá? Também a gente tem o mini curso, tá? Aí tem também a premiação do encerramento, que é dia 10 do 12, tá? Então, depois que a gente participa da etapa final, tá? A viagem de retorno das equipes vencedoras é no dia 11 de 2 de 2022, tá? Então, tem tudo explicadinho, tá? Então, tem a visita do campus, por exemplo. A gente vai fazer uma visita no campus, tá? É a equipe que conseguisse chegar à etapa final, tá? Então, a viagem das equipes vencedoras da fase anteriores para o Rio de Janeiro, tá? A fase presencial, que é a última fase, acontece no Rio de Janeiro. Vai ser dia 6 de 2 de 2022. Então, aqui tá tudo bem explicadinho, tá? Só que tem que prestar atenção bem aqui, tá? Porque pode mudar, pode não ser presencial. Ou pode mudar a data, por exemplo, desse presencial, dessa última etapa. Então, é a Universidade Federal Fluminense, tá? Então, ela que vai ser responsável pelo deslocamento, por exemplo, da gente do aeroporto até o lugar, tá? Até a universidade. Aí, aqui, se você for abrir cada aba dessa daqui, vai estar explicando alguma coisa sobre o evento. Então, aqui, ó, Olimpíada Brasileira de Cartografia. É só você colocar, quando você for pesquisar, OBRAC 2021, que vai aparecer essa página, você clica em cima. Então, aqui você vai ver, por exemplo, o cronograma, tá, da OBRAC, da quarta OBRAC 2021. Você tem acesso aqui ao regulamento. Então, aqui está o regulamento da OBRAC, como é que vai ser, como é que é cada etapa. Tem tudinho aqui. Então, é só você ir lá e você ler, tá? Eu não lembro se eu já compartilhei, mas eu acho que eu já compartilhei com vocês no grupo. Então, aqui, ó, tá explicando tudinho, tá? Tem identificação dos projetos, os membros das equipes, tá? A organização, as regras gerais, de como vai ser a OBRAC, o apoio técnico, o cronograma. Que é esse que eu já mostrei para vocês que sofreu alteração. Então, tem tudinho aqui sobre a OBRAC. É só vocês abrirem e lerem, tá? E aqui tá explicando passo a passo como vai ser as etapas, tá? Por exemplo. Então, vocês tendo acesso à página, vocês têm como fazer essa leitura detalhada, tá? De como vai ser. Então, esse daqui é o regulamento. Vocês podem olhar o cartaz, que é aquele cartaz que eu já até acho que eu já compartilhei com vocês, tá? Essa data aqui, ó, foi alterada, as inscrições ainda estão acontecendo. Se você clicar aqui em cima,
vai estar aqui, ó. Todas as OBRACs dos anos anteriores, tá? Tem a de 2019, tá? Tem a de 2017, 2015. 2020, tá? Não teve, devido à pandemia, tá? Assim como a Olimpíada Brasileira de Geografia e Ciências da Terra. Tá? Então, devido à pandemia, não foi possível a realização dessas Olimpíadas em 2020, por isso que não teve, tá? Não teve nem inscrição na instituição. Então, aqui, se você clicar em cima, vai aparecer a página, tá? Que também foi realizada pela Universidade Federal Fluminense, tá? Então, aqui vai ter o regulamento, vai ter o cronograma de atividades, vai ter as provas, os resultados, tá? Critério da etapa 1, o guia prático, as fotos. Então, aqui, ó, tem tudo dessa última, que aconteceu em 2019. É uma coisa que eu quero mostrar rapidinho aqui para vocês. Aí, vocês clicando em cima, por exemplo, a de 2017, vai aparecer a mesma coisa, 2015 também. Aí, aparece aqui os vídeos, tá? Esse aqui a gente tá... Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu já mostrei para vocês, que é o novo cronograma. Isso aqui também. Aí, vocês clicando em cima da OBRAC 2021, vai aparecer, tá? O cartaz, vai aparecer o regulamento. Aí, por exemplo, a inscrição eu já fiz, tá? Que é o professor que faz, o responsável técnico. Então, aqui, ó, o período de inscrições agora vai até o dia 18/7. Então, tá aqui passo a passo como a pessoa vai se inscrever, vai inscrever a equipe. A nossa escola só inscreveu uma equipe, tá? Que é essa de vocês. Por exemplo, se você vier aqui em consulta, tá? Essa aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui em consulta, você vai... Que é um avião passando aqui, gente. Eu moro próximo ao aeroporto. Então, aqui tem as sugestões de leituras e consultas. Então, aqui tá os livros que vocês podem consultar, tá? Vocês podem ir atrás. Tem aqui do IBGE, tá bom? Noções básicas de cartografia. Tem um manual técnico em geociências, por exemplo. Está disponível bem aqui nesse link. É só você clicar em cima que vai direcionar vocês diretamente, tá? Para a página, como eu cliquei agora. Então, aqui, tá? É a página do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, tudo que você quiser pesquisar sobre o Brasil, tá? Qualquer informação, você pode vir aqui nessa página, tá? Como é que eles têm essas informações? É através do censo, tá? De vez em quando eles atualizam alguns dados, tá? Então, aqui tem o que vocês precisam, tá? Por exemplo, no dia 19, última notícia, nova versão do perfil de meta do Geoespacial Brasil, tá? Então, aqui você pode ter acesso, tá? A diversas informações, tá? Inclusive sobre cartografia. Então, aqui, ó, acesso à informação, tem aqui, você pode aqui ver, ó, sobre população, sobre as últimas pesquisas, por pesquisa de estudo, painel de indicadores, download, se você quiser fazer download de algum material. Aqui você tem os dados sobre esses sociais, sobre população, sobre trabalho, sobre educação, saúde, habitação, rendimento, despesa e consumo, administração pública, justiça e segurança social, econômicas, vão ter dados sobre agricultura, pecuária, indústria, tá? E assim vai. Multidomínio, condições de vida, desigualdade da pobreza. Por exemplo, como está a condição de vida, tá, da população. Não só se você quiser pesquisar, tá, sobre cartografia. Tudo que você quiser pesquisar, tá, sobre o Brasil ou sobre alguma região, você vem aqui. Por exemplo, o gênero, qual é o número de mulheres que tem no Brasil, o número de homens, tá? Como está o turismo, o meio ambiente. Tá? Então, você pode ter acesso a essas informações. Basta você clicar em cima.
Aí a mesma coisa aqui em geociências, tá? Organização do território, tá? Que território é esse? É o Brasil, tá? Como é a divisão regional, por exemplo? Vou clicar aqui para vocês olharem. Por exemplo, como é, tá? Essa divisão regional. Tá? Então, a análise geográfica que identifica recortes territoriais a partir de critérios pré-definidos que valorizam a singularidade de cada região. Tá? Então, a gente sabe, né, que as regiões do Brasil é dividida em 5 regiões, tá? Então, aqui tem as regiões, por exemplo, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e região integrada de desenvolvimento, tem um quadro geográfico de referência para a produção, análise e disseminação de estatísticas, tá? Então, aqui tem diversos, tá? O que você precisa saber. Tem a divisão regional, tá? Do Brasil, tem as regiões rurais, divisão territorial brasileira. Então, basta você clicar. Por exemplo, divisão regional do Brasil. Então, aqui, ó, tá dizendo o que é, tá? O que é a região, a divisão regional, tá? E tá aqui falando detalhadamente. Por exemplo, a divisão regional do Brasil considera o agrupamento de estados e municípios em regiões, com finalidade de atualizar o conhecimento regional do país, tá? E assim vai. Então, aqui no IBGE, na página do IBGE, você tem como, tá, ter acesso a diversas informações. Se você quiser detalhadamente, por exemplo, saber sobre uma cidade ou sobre um estado, você clica aqui nessa aba. Tá? E aqui você pode clicar em cima de uma região, por exemplo, tá? Ou escrever lá que vai aparecer. Então, aqui tem, ó, a área territorial, tá? População estimada, densidade demográfica, por exemplo. Tem um gráfico aqui mostrando. Se você quiser saber a escolaridade de 6 a 14 anos dessa faixa etária de população, você tem como saber. Se você quiser saber o PIB, tá? A renda per capita do Brasil ou de uma região, também você tem como saber. É só você clicar em cima. Por exemplo, aqui, a escolaridade. Você clica aqui. Tá? E vai aqui em cima. Tá? Tá aqui o gráfico demonstrando. Tá? Aqui até 2019. Então, você tem como buscar diversas informações. Tá? Por município, você também pode pesquisar aqui. Por exemplo, São Luís. São Luís, Maranhão. Então, vai aparecer. Tá? Aparecer no mapa, tá? A grande ilha, São Luís, Maranhão. Aqui tem a área territorial, população estimada, densidade demográfica, escolaridade, por exemplo. Tem o IDH, tá? Tem quem é o prefeito, por exemplo, que é o Eduardo Braide, tá? Como as pessoas, quem nasce em São Luís, ele é o quê? Tá? Ele é ludovicense, ou luizense, são luizense. Então, tem diversas informações, tá? O que você precisa saber, só você, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, da região sudeste, São Paulo. Vai aparecer aqui. Ó, aqui já apareceu o mapa, tá, de São Paulo. E as informações aqui atualizadas, tá? Então, tem aqui, ó, governador, tá? João Agripino da Costa, tá? O Dória Júnior, o João Dória, como ele é conhecido. A capital é São Paulo. O gentílico, quem nasce em São Paulo, é paulista. Então, se vocês forem observar, aqui nessa página, dá para vocês terem diversas informações, tá? Principalmente de localização. Tá? Então, eu sei que São Paulo ele faz parte da região sudeste, assim como Maranhão é da região nordeste. Vocês quiserem saber sobre agências e notícias, tá? Vocês veem aqui, tem a atualização, tá? Por exemplo, o IBGE está realizando coleta das pesquisas por telefone, tá? Atualização dos recordes territoriais, tá? Amplia a região metropolitana do sudoeste maranhense,
Você pode clicar aqui em cima dessa página e tem a informação. Perfil de metadados geoespaciais do Brasil. Tá? Então, aqui são as últimas, tá? Pesquisas, os últimos dados que saiu. Setor de serviço CAI, estimativa. Então, aqui tem muitas informações, tá? É só você ir clicando em cima. Tem o Minuto IBGE, por exemplo. Tem sobre a pimenta do reino, aqui uma pesquisa, uns dados. Qual é o estado brasileiro é líder na produção de pimenta do reino, por exemplo? É uma pergunta. Se você clicar aqui, vai estar os dados. Tem aqui a produção florestal não madeireira. Você conhece o estado do IBGE que avalia a evolução física e monetária da produção dos produtos florestais, tá? Então, se você clicar aqui, vai aparecer. Vai aparecer a diversidade agrícola. Então, aqui nessa página, você pode ter diversas informações. E tem aqui as próximas divulgações, tá? Aqui tudinho, tá? Tem os indicadores, aqui eventos, pesquisas em fase de coleta, por exemplo, estudos e pesquisas estruturais espaciais, produtos geocientíficos, investigações experimentais. Então, você clicando em cima da página do IBGE, você pode ter qualquer informação atualizada, tá? Sobre o Brasil, por exemplo, tá? Aqui nessa página. Então, tudo que tem aqui, tá? É uma fonte confiável, por exemplo. Tá bom? Eu só fui aprender a mexer nessa página aqui quando eu estava na universidade, tá? Ensino médio, nunca tinha, nós nem sabia se existia uma página do IBGE. Eu sabia que tinha um censo, tá? E que esse censo é feito, tá, de 10 em 10 anos, para coletar informações, tá, sobre as pessoas, tá? Por exemplo, o número de analfabetos, tá? De vez em quando tem o censo, que agora foi adiado, aparece, tá, as pessoas que trabalham fazendo a coleta, o censo demográfico. Geralmente, eles vão nas nossas casas. Então, eles fazem diversas perguntas, como, por exemplo, sua escolaridade, perdão. Até que ano você estudou, se você sabe ler, se você sabe escrever. Assim como das outras pessoas que estão morando na sua casa. Quantos residem na sua casa, por exemplo. Então, aqui você tem diversas informações, é só você clicar em cima, certo? E também sobre localização, tá? Só vocês irem clicando aqui e ver o que é de interesse de vocês e irem, tá? Clicando em cima, certo? Então, vamos voltar lá para a página. Então, já mostrei aqui. Os vídeos que eu quero mostrar para vocês, onde vocês vão ter acesso. Esse material aqui eu já divulguei para vocês. Por exemplo, esse daqui, ó, vocês podem consultar também, além dessas referências que estão acima. Por exemplo, você clicando aqui, vai levar você lá para o Atlas Escolar, que é aqui, onde é que está? Lá no IBGE. Então, aqui tem sobre a Terra, aqui você encontra informações sobre o nosso planeta e seu lugar no universo, e a formação dos continentes. Tá? Então, é só você clicar em cima, que você vai ter essas informações. Tem aqui sobre mapas, tá? Tanto este aqui quanto este, você pode clicar em cima, tá? Esse aqui também vai servir, tá? Para você responder as provas. Mapas do mundo e do Brasil nos temas político, físico, clima, população, economia, indicadores sociais, entre outros. Então, você também tem a opção de fazer o download desse material. É só você clicar e fazer o download. Clique para download das bandeiras dos estados brasileiros e dos países. Se você tiver curiosidade de saber sobre essas bandeiras, tá? Também é interessante vocês darem uma olhada, você pode baixar. Aqui tem o por dentro do portal IBGE, tá? Então, você clicando, você fica por dentro das últimas informações. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, você clicando aqui em cima, sobre a Terra. Você vem para cá, para essa outra página, tem aqui, a Terra. Por exemplo, se você quiser saber sobre o nosso planeta no universo, você clica em cima.
ou formações dos continentes. Você também clica em cima que vai jogar você diretamente para essas informações, como eu fiz agora. Então, cliquei em cima, tá? Então, aqui vai mostrar como que foi a formação, tá, do nosso universo, como se formou os planetas, tá? Então, aqui vai falar sobre a explosão do Big Bang, tá? Então, aqui tem as informações. Esta gigantesca explosão que ocorreu entre 15 a 10 milhões de anos atrás é chamada de Big Bang. Toda a matéria que existe formou-se uma fração de segundo em um espaço infinitamente pequeno. Estendeu-se a uma velocidade incrível, de maneira simultânea. Então, aqui vai estar falando sobre essa explosão, a escala do universo, por exemplo. Nós estamos em algum ponto desta gigantesca estrutura que se expande. Ao olharmos em direção ao exterior do nosso planeta, podemos ver o que o universo é formado por estruturas sucessivamente maiores. A próxima aula, depois do período de provas de vocês do primeiro ano, vai ser sobre a estrutura da Terra, tá? Eu já estou preparando material. Tá? Então, aqui tem o sistema solar, por exemplo. Aqui tem o Saiba Mais, tem sobre o Sol, Mercúrio, tá? Tem sobre o Sol, tem sobre os planetas, tá? Então, você pode, tá, fazer sua leitura, tá? Tem aqui, ó, cada um deles, mais sobre os planetas. Tem aqui sobre o nosso, tá? Que é o planeta Terra. Então, tem aqui o diâmetro da Terra, por exemplo. Tá? A Terra não é uma esfera perfeita, tá? Pois é achatada nos polos, tá bom? Ela é achatadinha assim nos polos. Lembra uma laranja, por exemplo. Então, se você quiser saber mais, você pode clicar, tá? Ó, por exemplo, cliquei aqui em cima, tá? Então, aqui tá o movimento aparente, tá? Que é aquele movimento, tá? O movimento de translação. É o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, durante aproximadamente 365 dias. Esse movimento dá a noção temporal do ano, para compatibilizar o nosso calendário com a órbita ao redor do Sol. A cada 4 anos é acrescentado um dia a mais no ano bissexto. Tá? Então, ó, você clicando em cima, você observa esse movimento que a Terra faz. Temos aqui também, ó, o movimento de rotação, é um movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo imaginário, é chamado de rotação e leva aproximadamente 24 horas para se completar. Chamamos esse período de dia. Durante este intervalo de tempo, uma parte do planeta está iluminada, enquanto outra está escura, dando origem aos dias e às noites. Então, aqui, ó, você pode também saber mais sobre as estações do ano. Tá aqui, ó, a movimentação, tá? Que a Terra faz. Então, você pode ter essas informações, tá? Acessando a página, tá? Aí depois é só voltar. Por exemplo, se você quiser saber sobre mapas, você vai, clica em cima de mapas. E vai ser a mesma coisa, tá? Do outro material que eu mostrei para vocês. Se você quiser saber sobre mapas do mundo, você vai clicar aqui. Sobre mapas do Brasil, você clica em cima de mapas do Brasil, por exemplo. Aí tem aqui federação e território, se você quiser saber sobre a federação e o território nacional, diversidade ambiental, características demográficas, tá? Desigualdades socioeconômicas, espaço econômico, urbanização e gestão ambiental. Por exemplo, sobre a federação e território. Aí vai aparecer aqui. Você quer saber político, físico, malha municipal, pontos extremos e fronteiras, fusos horários, tá? Civil, esse daqui é bom vocês darem uma olhada, porque tem algumas questões que vai cair sobre os fusos horários, tá? Civil. Tá? Nós sabemos que no Brasil nós vamos ter 4 fusos, tá? Então, cada região ele vai estar num desses fusos, tá? Só que levando em consideração, tá, o meridiano de Greenwich, tá bom? É a evolução da divisão política administrativa. Por exemplo,
Clicar aqui em cima de fusos horários e se viu. Então, tá aqui, ó. Esse aqui, fuso horário civil de 2018, tá? Aí tá aqui, tá? Por exemplo, o Acre, tá? Aí tem aqui, por exemplo, o Maranhão, ele tá em qual? Aí você, por exemplo, Maranhão, tá aqui de, chamar de um verdinho, o amarelo queimado, está a menos 3 horas, tá? Do meridiano de Greenwich, tá? Já, por exemplo, a Amazônia, tá? Que o Amazonas está a menos 4 horas. E o Acre está a menos 5 horas do meridiano, tá? Só que também a gente tem que levar em consideração o horário oficial, que é o de Brasília, tá? Por exemplo. Então, nós temos 4, tá? Houve uma votação, tá? Que queriam para ficar só 3 fusos horários, mas a população decidiu que não, tá? Então, continua os 4 fusos horários. Por exemplo, se você quiser saber sobre o político, você vem aqui. Tá aqui, ó, o mapa político do Brasil, por exemplo. E tá aqui, né, as regiões, tá? E tem aqui todas as cidades, tá? Que compõem o Brasil todinho. Por exemplo, tá aqui o Maranhão, que tá amarelinho, fraquinho, tá? A capital é São Luís, tá? Por exemplo. Então, aqui tá as 5 regiões, tá? Outra coisa também, quando você for olhar um mapa, tá? Em cima vai estar o quê? Vai estar o título do mapa. Eu sei que este mapa é do Brasil, tá? E ele é um mapa político do Brasil. Como é que está essa divisão política do Brasil? Tá? Nós sabemos que nosso país é dividido em 5 regiões, tá? E essas regiões são divididas em estados, tá? É um grande território. Então, está aqui, ó, mapa político. Depois, se eu quiser saber, tá? Por exemplo, está aqui a escala, que foi confeccionado esse mapa. Então, se foi, por exemplo, um grande território, que é o do Brasil, eu vou usar uma escala maior ou uma escala menor, tá? Quando eu vou fazer um mapa, tá? Vou colocar detalhadamente, fazer um mapa de um lugar que for de um grande território, eu vou ter que usar uma escala, tá? Que dê para diminuir esse território para que ele caiba, para que eu possa representar todo esse território, todo esse lugar. Então, se é do Brasil, que é um grande território, então eu vou usar uma escala maior ou menor, tá? Então, lá no material que eu enviei para vocês, está dando essa explicação, tá? Então, você vai prestar atenção, por exemplo, no norte, tá bem aqui o norte indicando. Então, eu já citei três coisas que são obrigatório ter no mapa. O título, o norte, e tem que ter a escala, tá? Aqui está mostrando para vocês a escala que foi confeccionada esse mapa. Depois, você vai prestar atenção na legenda, tá? Então, geralmente, a legenda está embaixo do mapa, tá? E tem lá detalhando. Por exemplo, se for um mapa das regiões, geralmente é representado pelas cores. Então, por exemplo, aqui do Pará, se aqui fosse representado uma representação do mapa político da divisão regional do Brasil, das regiões, iria estar a legenda aqui do ladinho verde, iria estar do lado Pará. Então, aqui eu já sei que é o Pará. Ou então, toda a região norte estaria de verde, e aqui na legenda verde, região norte, ou norte, tá? Assim como toda a região nordeste iria estar amarela, iria estar legendado. Um amarelo do lado, escrito Nordeste. Então, isso aqui é a legenda desse mapa. Então, aqui nessa legenda vai representar os símbolos que tem nesse mapa. Então, os que estão com essa cruzinha amarela são o quê? As capitais, a capital de país, tá? Então, Distrito Federal.
Então, você vai lá no mapa e identificar. Qual é a capital do Brasil, considerado? Capital do país? É o Distrito Federal, que é Brasília. Então, você vai lá e identifica. Distrito Federal, tá? Se alguém que não conhece o Brasil, ou alguém de fora que se quiser estudar esse mapa, se estiver fazendo algum estudo sobre o Brasil. Então, ele não sabe, ele não conhece. Então, ele vai olhar esse mapa. Ele vem, primeira coisa que ele vem aqui na região norte, que é o símbolo, que está identificando onde é a capital do Brasil. Tá? Então, tá aqui esse símbolo, que é uma cruzinha amarela. Então, ele vem aqui no mapa e procurar. Onde é que está, por exemplo, essa cruzinha amarela? Então, ele vai observar que está aqui na região centro-oeste. Bem aqui, ó, Distrito Federal. Então, Brasília. Então, ele vai saber que Brasília é a capital do país, a capital federal, que nós chamamos de Distrito Federal. Certo? Por exemplo, as capitais do estado. Por exemplo, ele sabe que aqui é o estado do Maranhão. Ele é um amigo de fora e disse, eu moro no estado do Maranhão. E ele vai lá no mapa. Curioso, vou já pesquisar onde Luiziana mora, a professora Luiziana mora. Então, ele vem aqui, na legenda, tem aqui essa cruzinha, só a cruz vermelha. A cruz pretinha aqui, tá? Ela não está pintada de nenhuma cor, capital do estado. Então, ele vai aqui. Maranhão, qual é a capital do Maranhão? Quem é que está aqui representado por uma cruz sem cor nenhuma? Só a cruz mesmo, São Luís. A professora Luiziana, ela mora na capital do Maranhão, que é São Luís. Tá? Ela mora numa ilha. Nossa, ela mora numa ilha. Está aqui representando. Certo? Então, ela mora, se ele for mais curioso, tá bem aqui o Oceano Atlântico. Ela mora na região litorânea do Brasil. Ela mora no litoral do Brasil. Certo? Que é toda essa faixa aqui, ó. Até aqui no Rio de Janeiro, tá? Toda essa faixa aqui do Brasil é o litoral brasileiro. Começando aqui, ó. A partir daqui do Maranhão vem toda. Então, todas as capitais desses estados, se você for observar a cruzinha, tá? Então, vai estar no litoral. Outra coisa, vias de acesso. Quais são as vias de acesso que nós temos, tá? Nós vamos ter as rodovias pavimentadas, tá? É só você procurar as linhas, como são essas linhas. De terra e ferrovias, tá? Que é estradas de ferro. Bom, tem aqui os limites, tá? Por exemplo, tem um limite estadual. Como é que se dá o limite estadual? São as linhas, tá? Então, aqui é o Maranhão, ele faz limite com a região norte. Vem aqui. Então, aqui está o limite, tá? Faz limite com o Piauí, por exemplo. E vai fazer limite com o Tocantins. Então, quais são os 3 estados que o Maranhão ele faz limite? Região norte, tá? Aqui no Pará. Vai fazer limite com o Piauí e com Tocantins. Tá? Então, é assim que você vai fazer a leitura de um mapa, tá? Que é só um exemplo. Nós temos diversos mapas, tá? De diversos títulos, sobre diversos fenômenos, sobre diversos estudos. Temos mapas de doenças, tá? Só que vocês têm que se atentar para os de localização, que é isso que vai cair, tá? Lá na prova de vocês da UBRAC, tá bom? Sobre cartografia, tá? Os símbolos dos mapas, o que é um mapa, tá bom? Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Aí é só vocês clicarem em cima que vai aparecer. Deixa eu voltar lá. Aí você pode fazer também um download, tá? Desse material. Por exemplo, se você quiser saber sobre as bandeiras, você faz o download, tá? Tem essa opção aqui para você. Esse material aqui eu já divulguei para vocês, tá? Então, é só você clicar em cima que tem aqui sobre o que é cartografia, tá? Então, creio eu que vocês já leram, tá? Cartografia é a ciência do conhecimento que se preocupa em produzir, analisar e interpretar as diversas formas de se representar a superfície, como os mapas, tá? Aqui, quando eu falo de superfície, eu estou trazendo para a superfície terrestre, tá? O planeta Terra, o planeta que nós habitamos.
Então, a superfície, como os mapas, as plantas, os croquis e outras composições. Lá no material que eu enviei para vocês, eu estou explicando o que é uma planta, por exemplo, o que é um mapa, o que é um croquis. Então, tem lá tudo explicadinho. Então, aqui você tem como fazer essa leitura, tá? Bom, você clicando aqui, já vai jogar para outra coisa, tá? Então, IBGE Educa, tá? É como se fosse, tá? O portal IBGE voltado para a educação, com conceitos atualizados e lúdicos sobre o Brasil. Então, é praticamente a mesma coisa lá do grande portal. É só você clicar em cima que vai direcionar você para o que você quer saber. Tá? Então, tem aqui crianças, tem uns de jovens, tem uns de professores, tá? Aqui, ó, quer descobrir o Brasil? Informações, brincadeiras, mapas, tá? E material para pesquisa, para você aprender brincando, por exemplo, ensinar um irmão, tá? E assim você já vai adquirindo conhecimento. Ah, o professor passou que minha irmã tem que fazer um croquis da rua dela. Como é que eu vou ensinar minha irmã a fazer um croquis? O que é um croquis? É um desenho da sua rua. Aí você vai localizando, tá? No desenho, por exemplo, os comércios, a igreja. Como que faz para chegar à sua casa? Ah, eu costumava pedir no ensino fundamental, para ele fazer um croquis, um desenho, da casa dele até a escola. Então, esse desenho, aquele desenho de localização, mais rústico, rudimentar, através do desenho, nós vamos chamar de croquis. Informações sobre o país e a população, numa linguagem simples e direta para estudar, conhecer e participar. Atividades e recursos para suas aulas, como informações sobre o Brasil e suas várias realidades. Aqui é mais voltado para o professor. Certo? Então, é só você clicar em cima que vai direcionar você. Por exemplo, eu vou clicar aqui para vocês olharem. Esse aqui. Deixa eu ver se vai. Ixi, não tá indo, peraí. Não vai. Deixa eu ver se abre aqui. Ah, tá. Tá aqui, ó. Abriu do professor. Então, aqui você encontra sugestões de atividades, tá? Por exemplo, se você quiser fazer uma atividade para casa, um aluno, tá? Então, aqui é só você clicar em cima. Blog do professor, compartilhe sua experiência. Então, é só você ir clicando em cima. Tá? Vou botar mais aqui. Tem esse aqui também. É o mesmo, tá? Praticamente. Então, você pode, tá? Estudando, tá? E pesquisando, tá? Tá tudo disponível aqui. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou explicar para vocês. Consulta já foi, materiais. Ah, tá. Nessa aba aqui de materiais, aqui vocês sabem que aqui é uma imagem dos continentes, né? Aqui, ó, o americano, tá aqui a América Latina, por exemplo. Aqui tá o Brasil, né? Vocês sabem. Aqui a África, e assim vai. Por exemplo, você quiser saber sobre maquetes, tá? Que pode ser um instrumento cartográfico que você vai produzir para enviar, por exemplo, para a segunda etapa, o vídeo. Tá? Então, até aqui é a história, tá? Meio ambiente, turismo e pontos de interesse. Tá? Aí você pode clicar em cima. Por exemplo, história. Aí vai direcionar vocês. Aqui são vídeos, tá? De como esta equipe, ele fez essa maquete, tá? Atividade 2, maquete, tá? Márcio Gomes Bezerra, por exemplo. Então, aqui foi uma atividade, ó, da Olimpíada Brasileira de Cartografia. Aqui foi a produção de maquete, tá?
Depois, com calma, vocês podem olhar o passo a passo, como foi que eles fizeram. Aqui eles estão explicando, tá? Como foi que foi feita essa maquete, tá? Com certeza aqui está o passo a passo de como foi feita essa maquete. Ó. Ela explicando. É a maquete. Então, aqui é o vídeo da apresentação deles, ó. Aqui o passo a passo de como eles fizeram essa maquete. Desde o corte lá do isopor que foi utilizado. Então, aqui tem um passo a passo tudinho, tá? Depois, com calma, é só vocês irem olhando. Então, tá tudo disponível aqui, para vocês consultarem. Vamos dar uma olhadinha aqui desse do meio ambiente. Aqui, ó. Aqui é outra maquete, tá? Atividade 2. Aqui já é da segunda fase, tá? A segunda fase da segunda etapa. Então, aqui, ó. É uma maquete, ó. É uma maquete. Aí tá aqui o passo a passo. Primeiro, como eles fizeram o desenho. Eles cortando os materiais. Aí tem aqui o passo a passo. Depois aqui, como foi que eles fizeram. É importante ir gravando passo a passo de tudo que vocês forem fazendo, tá? Do instrumento. E apresentar o produto no final. Então, é isso. Aí tem aqui sobre de turismo, tem pontos de interesse, tá? Então, é só vocês clicarem em cima que vocês têm esse acesso, tá? O aluno que ele não pôde participar, o Lucas, ele estava me pedindo material, que ele estava um pouco preocupado, tá? De como ele estudar. Aí, como eu ainda não tinha tido, porque são muitas demandas, tá? Mas eu vou organizar tudinho direitinho para eu estar fazendo esse acompanhamento com vocês semanal, tá? Então, aqui nessas abas é só vocês irem clicando, tá? Aqui tem todos os materiais, aqui a gente está em consulta, tá? Aí, não, a gente está em materiais, tá? Os mesmos. É, por exemplo, os instrumentos, tá? Você pode clicar em cima de instrumentos, tá? Aí tem aqui, ó, da bússola, tendo o teodolito, pantográfico e outros, tá? Por exemplo, como fazer uma bússola, tem aqui, eu já consultei antes, eu já li esse material aqui, tem o do teodolito. Deixa eu mostrar para vocês. Então, instrumentos Jackson Pinto Silva, tá? Então, aqui os materiais, você pode fazer assim. Isso aqui foram os materiais que eles utilizaram. Uma tábua de madeira, abraçadeiras. Então, aqui tem um passo a passo de como eles foram fazendo esse material. Vai precisar, tá, desses instrumentos, tá? De carpintaria mesmo. Tem aqui a régua, tudinho, medindo. Aí aqui eles vão colocando passo a passo o que eles estão fazendo. Aqui o instrumento, ó, fazer um furo, 4 milímetros. Tem o ângulo que foi utilizado. Final, soma-se a altura. Aí eles vão fazendo, dizendo o que eles fizeram para chegar a um resultado e como eles fizeram essa medição. Aí tem aqui os créditos, tá? Aí é só vocês irem, tá? Clicando em cima, por exemplo, tendo o pontógrafo, tá? Tem outros aqui instrumentos. Tem da bússola, tá? Que é um instrumento que vocês já devem conhecer, tá? São sabedores. Quando eu trabalho instrumentos cartográficos, que eu vou falando, tá? No primeiro ano, isso aí é mais uns conteúdos do primeiro ano, que eu vou falando sobre esses instrumentos cartográficos, tá? Então, tem aqui também passo a passo de como foi realizado esse instrumento cartográfico. Então, aqui vocês podem fazer essa busca, tá? De acordo com essas orientações. Tem aqui os mapas, tá? Tem aqui um mapa, por exemplo, da OBRAC 2015,
2017, tem 2019, que foi a última. É só você clicar em cima, tá? Que você vai olhar detalhado. Aí aqui tem sobre a Covid-19, tem um contato. Então, aqui na página você tem acesso, tá? A tudo que vocês precisam saber sobre a OBRAC, tá bom? Fora os materiais que eu vou fazendo e vou disponibilizando para vocês. Aí, quando vocês estiverem pesquisando, estudando, qualquer dúvida, tá? Esse dos instrumentos, tá? Vai ser a partir da segunda fase, tá? Da segunda etapa da OBRAC. Então, eu vou aqui voltar para vocês. Bom. Já são 16h14, tá? Então, eu queria mostrar, tá? Essa página para vocês, tá? Tem como vocês